Você vai aprender agora o que é essa tributação sobre lucro que vai acontecer no Brasil a partir de 2026 e vai desmistificar isso de uma vez por todas, de uma pessoa que está dentro. Eu sou um contador, tenho um escritório de contabilidade e atendo diversos empresários, vou passar essa experiência para você. E se você ainda não tem uma empresa, uma pessoa jurídica que não precisa distribuir lucro, é importante que você esteja por dentro desses assuntos, ok? Então fica até o final do vídeo, eu fiz umas anotações aqui do que eu vou falar e eu vou esclarecer para você o que vai ser essa tributação sobre lucros, ok? Como ela vai acontecer, isso eu vou trazer para vocês aqui. Quem de fato deve se preocupar com essa tributação e as estratégias, ou melhor, a estratégia que está sendo mais utilizada agora em 2025, e eu vou trazer também as estratégias que vão ser mais utilizadas de 2026 para frente, entendeu? Então, se você é um empresário e distribui lucros, precisa estar por dentro disso daqui, e se você é um aspirante a empresário, também é ideal, assim como eu sempre quero estar por dentro de todos os assuntos econômicos do nosso país, ok? E trazendo o primeiro ponto para a gente, o que vai ser essa tributação de lucro? Pessoal, até hoje, até 2025, lucro, só para que a gente entenda, uma empresa ela tem uma atividade econômica, dessa atividade econômica ela ofere uma receita e para ter essa receita ela tem um custo, que é de estrutura, que são os custos fixos ali, e tem também os custos de produto. Então, vamos fazer uma conta de padaria aqui, básica. Se uma empresa fatura 100 mil e ela tem, por exemplo, uma folha de pagamento de 10 mil e de produto ela gasta mais 40 mil, no final das contas ela tem um faturamento de 100 mil, um custo de 50 mil. A diferença do custo para o faturamento vai ser o lucro, entendeu? Então, nesse exemplo que eu estou dando, ele teria 50% de lucro, teria 50 mil reais de 100 mil reais de lucro. Isso é o lucro. E até hoje, até 2025, o lucro não era tributado no Brasil. Então, o que acontecia? O que era de praxe no mercado? Todo empresário, independente do tamanho da sua empresa, você retirava um prolabore de um salário mínimo, e isso não é ilegal, isso está dentro da legislação. E aí, o que isso implica? Ele pagava menos imposto, porque tirando o prolabore de um salário mínimo, se eu não me engano é 1.580, agora no momento que a gente está gravando esse vídeo, vai dar 160 e poucos reais, entendeu? A partir disso, pensa, um empresário que fatura milhões, ele pode recolher um prolabore de um salário mínimo e pagar 166 reais, o mesmo imposto que um empresário que fature seus 10 mil, 5 mil, 5 mil não porque vai estar dentro do MEI, mas todo mundo que fatura mais do que 6.750 vai ter que pagar os mesmos 166 reais de imposto. Então entendam que isso aí é algo prejudicial de fato, não há uma isonomia nessa questão. Que quando eu falo isonomia é tratar os diferentes de formas diferentes e os iguais de formas iguais. Então, é importante, na minha opinião, essa isonomia, tá? Mas o que vai acontecer? Isso é um implicativo negativo para a economia do país, no sentido de que, a partir de 2026, o lucro vai ser distribuído, vai ser tributado. E quando eu falo tributado, vai ter que ser recolhido imposto e o governo vai querer que o empresário retenha esse imposto. E quando eu falo reter, ele quer que o empresário pague adiantado. Como que isso vai funcionar? Todo empresário que precisar distribuir de lucro mais do que 50 mil reais por mês, ele vai estar obrigado a reter 10%. Então, se você distribuiu 50 mil reais de lucro, 5 mil você já vai pagar por uma guia para o governo. Funciona mais ou menos como o imposto de renda da pessoa física. É a mesma coisa. Quem já tinha um salário que era maior do que a tabela, já retia na fonte e o governo, se precisasse, restituía no final, ou você teria que pagar o imposto complementar. Então, para não ficar difícil de entender, o empresário teve receita, teve lucro, distribuiu acima de 50 mil reais, vai ter que reter 10%, tá? E ao final, lá no imposto de renda, ele vai pagar a diferença, se tiver que pagar ou não. E isso vai ser apurado pela Receita Federal. Isso vai ser por CPF, ok? Então, você pode ter várias empresas. Se várias empresas derem mais de 50 mil reais de lucro, você vai ter que pagar da mesma forma, tá bom? Vamos lá. Então, só para desmistificar, você já entendeu o que vai ser essa tributação, esses 10% aí sobre o lucro, que, pensando por um viés mais populista, isso é muito bom. Por quê?
Porque, velho, é meio que desigual o empresário pequeno pagar o mesmo imposto que o empresário grande. E nem por esse lado eu até concordo, tá? Mas aí, vamos lá. Qual é a estratégia? E, na verdade, quem que precisa se preocupar em relação a isso? Pessoal, se você tem uma empresa que não tem de lucro, não estou falando de faturamento, é lucro, 50 mil reais por mês, não se preocupa. Você não tem que estar preocupado com isso, ok? Se você tem uma empresa que está chegando perto dos 50 mil, você poderia se preocupar nesse momento, porque os empresários estão usando uma estratégia que eu vou falar daqui a pouco, para garantir uma isenção dessa tributação até 2028, e eu vou te explicar como isso, fica até o final. E aí, se você é MEI, se você é pessoa física só, se você não tem empresa, ou se você tem empresa que fatura pouco, pessoal, não se preocupem com isso, ok? Esteja aqui só para que você esteja informado, mas você não precisa se preocupar nesse sentido. Isso é importante você saber, ok? Então, só vai se preocupar quem tiver uma empresa com faturamento relevante e que distribua o lucro mais de 50 mil reais por mês, ok? Só para a gente alinhar isso. A estratégia que está sendo mais usada. Qual é a estratégia que está sendo mais usada? Os empresários. Todas as empresas, isso, se você colocar aí no Google, as empresas que estão listadas na Bolsa, por exemplo, se eu não me engano, a VEG fez isso e tem algumas outras grandes, estão inventando e totalmente dentro da lei, novos papéis, novas ações para dar um jeito de distribuir esse lucro, ou estão registrando em ata o lucro que vai ser distribuído até 2028, porque existe uma legislação que fala, se você tem lucro acumulado no período, e quando eu digo lucro acumulado no período, são lucros que sua empresa já fez, e que até 2025, 31 de 12 de 2025, você faça uma ata com seus sócios ou com você mesmo e registre essa ata. A legislação não manda registrar. Todo mundo está registrando por segurança jurídica, tá bom? E registre essa ata em cartório ou na junta comercial para que você garanta a validade desse documento e vamos dizer assim, ó, que você tenha 2 milhões, 4 milhões, 5 milhões de lucro acumulado que você não retirou da empresa ainda, mas você quer retirar até 2028. Você vai fazer uma ata falando assim, eu, fulano de tal, dono da empresa tal e tal, vai fazer uma ata e se tiver mais sócios, vocês vão entrar num acordo para que o lucro de 5 milhões de reais, existe uma discussão se deve ou não colocar valor nessa ata, tá? Isso não é discussão desse vídeo, eu estou só trazendo qual é o instrumento. Então, nós decidimos que o lucro de 5 milhões de reais pode ser distribuído até 2028. E aí isso garante que todo o dinheiro que você distribua, teoricamente, não vai ser tributado até 2028. Então, qual é o cenário? O governo quis tributar, só que os empresários saíram na frente mais uma vez com os mecanismos legais que eles têm, infelizmente. E aí, a gente já entra no próximo ponto, que é falar sobre quais as estratégias que eles vão usar daqui para frente. E, gente, sinto muito lhe dizer, eu não sei se você concorda com isso ou não, isso é algo polêmico, mas tem uma coisa que o empresário não vai fazer, é pagar mais imposto do que ele já paga. E cá entre nós, eu acho a carga tributária do Brasil um absurdo. É muito imposto e é muito complexo, e, enfim, mas isso não é um vídeo de opinião política e nem opinião fiscal, é só falando sobre a questão da distribuição do lucro. O que empresários vão começar a fazer? Eu acho, né, na minha opinião, e isso não tem cunho nenhuma de indicação, não tem cunho nenhum de base legal, é só uma opinião sobre o que vai acontecer. Empresários vão começar a abrir outras empresas, às vezes em nome de parentes, por exemplo, que isso não é legal, só deixando muito claro, mas uma coisa é o mundo ideal, outra coisa é o mundo real. No mundo ideal, isso não é correto acontecer. No mundo real, isso é uma prática que já acontece hoje em dia, infelizmente, tá bom? E pessoas assessoradas por contadores ruins, ou às vezes por pessoas sem conhecimento técnico, fazem isso, tá? Então, por exemplo, eu, Matheus, tenho uma empresa lá que faturo bem e tenho mais do que 50 mil reais de lucro por mês. Vamos dizer que eu tenho 150 mil reais de lucro por mês, tá? Isso é algo hipotético e que eu acho, de novo, eu acho que vai acontecer. Se eu tenho 150 mil de lucro para distribuir, vamos dizer que eu abra 3 empresas. Eu vou abrir uma empresa para mim, uma empresa para minha esposa e uma empresa para minha filha. É uma possibilidade. O que me impede de distribuir 49 mil reais para ficar isento do imposto de renda de 10%?
para cada uma. E tributar, fazer tudo certinho. Vou emitir nota, vou ter funcionário registrado, só vou dividir a operação. É algo que, se a Receita Federal fiscalizar e ver que você de fato está querendo fazer essa manobra, ela vai te punir, porque vai ser algo simulado ali, e tudo que é simulado perante a justiça, a legislação, não é algo bem quisto e é algo que se desconfigura, ok? Mas eu acho que os empresários vão fazer isso. Outra opção que pode acontecer, empresários que distribuem mais de 50 mil por mês de lucro. Por que não você ter uma empresa, por exemplo, uma holding patrimonial, e você começar a adquirir bens, por exemplo, terrenos, nessa holding com o lucro que sobra. Em vez de você distribuir, você vai comprar patrimônio. E vai ficar do mesmo jeito, isento de imposto, você vai economizar. Vamos falar de um empresário que distribui 500 mil de lucro por mês. Ele vai economizar 50 mil reais por mês de imposto. Então, isso é uma coisa meio que óbvia. Esse vai ser um movimento que os empresários farão e eu acredito muito que isso vai acontecer. Uma outra coisa são os empresários que são gigantescos, que têm muito lucro para distribuir, vão começar a migrar de país, infelizmente, tá? Esse é um movimento que já vem acontecendo e eu preciso estudar melhor também sobre isso para trazer aqui para vocês em relação a por que esse movimento está acontecendo, mas com certeza é pela questão tributária, tá? Eu vi algumas empresas, na mídia ficou muito famoso agora recentemente, a Lupo, que foi para o Paraguai, se eu não me engano, teve aquele apresentador, eu não lembro se era o Faustão, não lembro, mano. Não, acho que não era o Faustão, era outro. Não vou lembrar agora, mas teve que ele foi para outro país também, que foi o Paraguai, e tem tido esse movimento nas mídias sociais, tem tido muito mais conteúdo também em relação a isso. Então é isso, pessoal. Eu acho que essas as estratégias. E no final das contas, o empreendedor e o empresário brasileiro, e se você que está me escutando é empreendedor ou empresário, sabe que a carga tributária é muito alta. Eu atendo mais de 200 empresas e eu sei o quanto os empresários sofrem para até viver de forma PJ, manter as suas empresas vivas por conta da carga tributária. E isso por N fatores, assim, os empresários não sabem precificar, os empresários não sabem fazer um plano de negócio. Infelizmente, o empreendedor brasileiro é um empreendedor raçudo, é um empreendedor que ele empreende por necessidade e não por vocação. Então isso impacta demais na economia. Claro que os empreendedores pequenos não vão sofrer agora com essa tributação dos 10%, mas isso está gerando um burburinho gigantesco no mercado e tem vários outros assuntos como tributação do PIX que o pessoal está falando, a tabela do imposto de renda que mudou e essa tributação na distribuição de lucro. Mas esse vídeo aqui só tem o viés e a intenção de te informar, de te manter mais atualizado, de falar um português mais claro para você que você entenda, ok? E lembrando, se você chegou até aqui nesse vídeo, você não me pagou nada por essa transição, por essa transferência de informação. E eu preciso demais que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações lá no sininho e deixa um like aqui. E por favor, se você tem algum assunto que ainda... Matheus, eu não entendi sobre isso que o mercado está falando e tal, deixa nos comentários que eu vou fazer outro vídeo como esse para esclarecer para você depois. Fechou? Pessoal, tamo junto. Não criar pânico por causa desses assuntos aí de tributação e distribuição de lucro e vai dar tudo certo. Ficou na dúvida? Manda para mim aqui que eu vou esclarecer. Sucesso para você, empreendedor!